Tão só a vaga, não tinha esperança, era só solidão. Mas Deus disse: filho, vem, volta ao lar, e assim bem seguro resgatou. Deus deu-me forças, me libertou, e com sua mão me sustentou por sombras e vales. Foi meu andar, guiou-me seguro no amar. Andei sobre espinhos, perigos sofri, em tempos difíceis não só eu vivi, mas Deus ao meu lado veio logo estar, e assim bem seguro me resgatou. Ótima noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal online, nosso estudo bíblico, que é realizado e transmitido para você todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas e 30 minutinhos. Estamos aí, 19 horas e 35 minutinhos já, entrando aí 7h35. Quero dar as boas-vindas a você, saudá-lo com a graça
e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo. Oro para que Deus abençoe a sua vida, para que o Senhor esteja a abençoar este momento que temos. Momento de cantarmos, momento de orarmos, momento também de lermos e meditarmos na sua palavra. É o momento que o Senhor nos dá, que você possa, a esse momento, dedicar-se totalmente a Ele. Dedicar-se mentalmente, dedicar os seus ouvidos, os seus olhos, os seus lábios, que seja um momento do Senhor, um momento para o Senhor, um momento de adoração, de louvor, de estudo, um momento de oração, um momento de quebrantamento, que seja da sua vida para o Senhor. Vamos curvar nossas cabeças nesse momento, vamos orar ao Senhor, orar especialmente pelo nosso país, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso povo, por esses dias difíceis. Hoje também vamos orar por um senhor chamado Luiz Carlos Hugueto. Luiz Carlos Hugueto, o pedido que o nosso irmão Valdemar nos passou agora há pouquinho aqui, informando do seu quadro de saúde, né? Orar pela saúde dele, que o Senhor possa estar restabelecendo. Orar também por aqueles tantos irmãos e irmãs que estão enfermos no Brasil, que estão enfermos no estado de São Paulo, na nossa cidade, que o Senhor possa estar trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração a eles, e que muito em breve nós possamos sair e atravessar esse momento tão difícil que nós temos vivido. Vamos orar nesse momento? Curve sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Eterno e poderoso Deus, nesse momento nós entramos, ó Pai, na Tua presença. A Tua presença nos apresentamos, cientes, ó Pai, de que o Senhor, o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, aquele que há de vir, ó Pai. Nesse momento, com os nossos joelhos, ó Pai, dobrados perante o Senhor, com as nossas frontes, ó Pai, voltadas para Ti, com os nossos pensamentos e palavras endereçados unicamente ao Senhor, nós queremos, ó Pai, interceder pelo nosso país, interceder pela nossa pátria, Pai, clamando pela Tua misericórdia, clamando, ó Pai, por dias melhores, dias mais sóbrios, dias mais felizes, ó Pai. O Senhor sabe tudo aquilo que temos vivido, tudo aquilo que temos enfrentado. O Senhor conhece, ó Pai, a realidade que cada pessoa que está acompanhando essa live, ó Pai, está vivendo. E nesse momento, ó Pai, nós colocamos diante de Ti cada uma dessas vidas, vidas preciosas do Senhor, vidas preciosas ao Senhor. Abençoa, ó Pai, abençoa cada irmão, cada irmã no seu lar, com a sua família. Abençoa-nos, ó Pai, assim. Em especial, Pai, oramos nesse momento pela vida do Luiz Hugueto, como também colocamos diante de Ti, ó Pai, todas as pessoas que nesse momento estão internadas em um leito hospitalar, em uma UTI, ó Pai, vivendo dias difíceis. Abençoa também essas famílias, ó Pai, traz a essas famílias esperança, consolo, conforto para a alma. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão enlutados, aqueles que estão sem esperança, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, possa trazer alegria, trazer esperança, trazer aconchego a esses corações, ó Pai. Oramos por nós, pela Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, por cada família, por cada irmão e irmã. Oramos rogando a Tua bênção, rogando, ó Pai, o Teu cuidado, rogando a Tua direção, a Tua orientação sobre as nossas vidas hoje e pelo nosso caminhar diário. Assim oramos e assim nós agradecemos-Te. Amém e amém. Louvamos assim o nosso Senhor. Nós vamos, nesse instante, cantar um hino. E nós vamos cantar o hino do nosso inário de número 350. Hino do nosso inário de número 350. Hino intitulado A Palavra da Vida. Vamos juntos, com alegria e ânimo, vigor e esperança, louvar ao Senhor com esta canção.
prazeroso o estudo da palavra do Senhor. Acabamos de cantar esta verdade, uma verdade inigualável, uma verdade única, que a Bíblia é a palavra da vida. Que assim o Senhor te abençoe e te fortaleça. Que assim o Senhor renove sobre você uma palavra de esperança, de vida e de paz. Vamos passar ao nosso estudo bíblico desta noite, desta semana. E hoje, conforme anunciado, seja pela rede social da nossa igreja ou pelos grupos de WhatsApp, nós estaremos iniciando uma nova série de estudos bíblicos. E o tema, ou o título desses estudos bíblicos é Estudando e Praticando as Doutrinas Cristãs. Estudando e praticando as doutrinas cristãs. O que nós faremos ao longo dessas próximas quartas-feiras é termos uma visão geral sobre as principais doutrinas cristãs. Termos uma visão geral, primeiramente, por exemplo, sobre a doutrina daquilo que é a própria Bíblia, a palavra de Deus. Compreendermos um pouco melhor o que é a Bíblia, a palavra de Deus. Compreendermos um pouco melhor o ser de Deus, os seus atributos, aquilo que Ele espera de nós. Compreendermos e conhecermos o plano de salvação, os propósitos de Deus para nós, e aí uma série de outros mais estudos bíblicos que nós estaremos começando hoje, e eu desejo que seja uma bênção para a sua vida. Hoje nós vamos muito mais falar sobre a importância de conhecermos as doutrinas bíblicas, né? Hoje nosso enfoque vai ser mais sobre essa importância, e a partir da próxima semana nós vamos começar a falar sobre a Bíblia. O que é a Bíblia para o cristão? Hoje é muito mais uma introdução a esse assunto. Hoje nós teremos muito mais uma visão inicial desse tema e por que, então, estudaremos as doutrinas da palavra do Senhor. Para nós começarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, texto que nós vamos ler e brevemente meditar nesta noite. Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios capítulo 4, versículo 14. Nesse instante leremos apenas este versículo. A palavra de Deus nos diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da cidade de Éfeso, essa carta que acabamos de ler, esse texto bíblico, a carta aos Efésios, ele tem como objetivo corrigir alguns erros que existiam nessa igreja. E parece que pelo menos um dos problemas que existiam nessa igreja, podemos dizer que existem nos dias atuais. Parece que existia nessa igreja um espírito anti-doutrina, anti-estudo da Bíblia. Para eles, há anti-estudo do Antigo Testamento, anti-estudo das cartas paulinas, dos textos dos evangelhos que já giravam entre as igrejas. Parece que alguns cristãos, eles falavam que era desnecessário conhecer a palavra de Deus, bastava ter uma boa intenção. Naquele período, alguns já diziam que o importante era a intenção do coração, e talvez
não importar-se em aprofundar nesse conhecimento da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, conhecendo esse problema, nesse capítulo 4, ele começa falando sobre a diversidade com a qual servimos ao Senhor. Ele fala que uns foram chamados para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para pastores, mas ele fala que todo ministério da igreja tem um objetivo. E o objetivo é o aperfeiçoamento, versículo 12, do povo de Deus, no desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para que cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura de Cristo. Veja que o cristão, ele não se torna cristão para viver uma vida estacionada. O cristão, ele se torna cristão para crescer. Para crescer, porque se ele não crescer, se ele ficar simplesmente estacionado naquilo que ele já sabe, acontece aquilo que a gente acabou de ler no versículo 14. Eu vou abrir aqui de novo. Para que não mais sejamos como meninos ou crianças, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo e qualquer vento de doutrina, qualquer enganação, artimanha humana, astúcias com que induzem ao erro. Se não houver um desenvolvimento espiritual, um desenvolvimento daquilo que conhecemos da palavra de Deus, seremos como esses meninos, essas crianças, lançados de um lado para o outro, que hoje acreditam numa coisa e amanhã acreditam em outra. E meus irmãos e irmãs, esse tempo que nós temos vivido, esse tempo de pandemia, tem nos mostrado a importância da solidez da nossa fé, porque nós aqui estamos, porque a nossa fé não está firmada em homens, mas está firmada no Senhor. A nossa fé está firmada naquilo que a palavra diz. Mesmo muitas vezes distantes fisicamente, sem a possibilidade de cultuarmos a Deus presencialmente, nós podemos ter o nosso culto individual e podemos atravessar esses momentos de incerteza firmados nessa esperança, firmados nessa fé, firmados na palavra do Senhor. Até gostaria de destacar aqui por que então é importante estudarmos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, aquilo que chamaremos aqui de doutrina, é ao mesmo tempo uma crença correta quanto uma prática correta. Doutrina não é apenas um estudo daquilo que cremos, mas é também como devemos viver. Por exemplo, semana que vem nós vamos falar sobre a Bíblia, e não é apenas o que a Bíblia é, mas como eu devo me portar diante da Bíblia, como eu devo receber a palavra da Bíblia, como eu devo viver os ensinos da Bíblia. As doutrinas da palavra do Senhor, elas devem ser confessadas pela igreja, quer dizer, cridas, e transmitidas de geração em geração. Eu acho isso maravilhoso. A fé dos pais sendo transmitida aos filhos e aos filhos dos seus filhos pela linhagem da Santa Aliança. É maravilhoso vermos como a igreja, por exemplo, a nossa igreja, a igreja presbiteriana, uma igreja que se preocupa muito em ensinar as crianças desde pequeno, passando e transmitindo a fé que confessamos, aquilo que cremos, para que seja transmitido de geração em geração. Eu gosto muito da expressão de que a igreja é como se fosse uma corrida de revezamento, onde passamos o bastão para a próxima geração, ou como diz o salmista no Salmo 145, versículo 4, não coloquei o texto aí, uma geração louvará outra geração as suas obras e anunciará os seus poderosos feitos. Uma geração anuncia a correta crença e a correta prática da palavra de Deus a outra geração, para que a nova geração não venha a ser formada por meninos agitados de um lado para o outro, mas homens e mulheres firmados na palavra, que sabem no que creem. Como a imagem que está de fundo aí, homens e mulheres que têm uma raiz sólida, que estão firmados no Senhor. Se isso não acontecer,
Se não tivermos uma raiz sólida, o resultado será um empobrecimento da fé, um empobrecimento da comunhão, um empobrecimento do testemunho pessoal, um empobrecimento do testemunho comunitário. Infelizmente, como temos visto isso? Começando do final para o começo. Como temos visto um empobrecimento do testemunho, tanto individual como comunitário. Ser cristão, que é motivo de orgulho para nós, muitas vezes, diante de notícias que vemos, nos envergonhamos de outros irmãos cristãos. Nos envergonhamos da ausência de um testemunho real. Nos envergonhamos, muitas vezes, daquilo que fazem ou daquilo que não fazem. Isso é falta de conhecerem corretamente a doutrina, o caminho daquilo que cremos e praticamos. Lembre-se, doutrina não é algo distante. Doutrina é aquilo que cremos e devemos praticar. E muitas vezes, por não conhecer o que crerem, ou acreditarem que simplesmente aquilo que o coração deseja é a fé, nós temos visto tanto testemunho ímpio sobre a vida com Deus, tantos cristãos incorrendo em falso testemunho, incorrendo em testemunho vergonhoso, porque na verdade eles não conhecem o que creem. Se não conhecem o que creem, como praticarão o que não conhecem? A importância de sabermos o que cremos, como aquele hino que diz: mas eu sei quem tenho crido. Nós sabemos o que cremos. Cremos na palavra da vida e praticamos essa palavra. Isso é doutrina. Doutrina é conhecer, crer e praticar. Um empobrecimento da comunhão. Muitas pessoas têm se fechado na sua própria vida, esquecendo que ser igreja é algo coletivo. Não tem como ser igreja individualmente. Nós somos igreja. Eu não sou apenas individualmente. Igreja é uma atitude coletiva. O sacramento é ministrado na coletividade. Por isso que nós o ministramos e o praticamos na coletividade do povo de Deus, quando a igreja está reunida. A comunhão cristã é empobrecida quando não há o conhecimento daquilo que cremos. E por fim, a própria fé. A pessoa hoje frequenta uma comunidade evangélica, daqui uma semana outra, daqui um mês outra, ela não sabe o que crê. Na verdade, ela segue aquilo que outros dizem. Uma sociedade que busca a ideia do pragmatismo, aquilo que funciona. Eu ouvi dizer que na igreja tal está tendo milagre. Pronto, as pessoas vão para lá. Eu ouvi dizer que na igreja tal está acontecendo isso, aquilo e aquilo outro. Pronto, as pessoas vão para lá. Não sabem o que creem. São levadas pelo momento. São levadas simplesmente por aquilo que ouvem. É muito triste vermos como o povo de Deus é um povo que não sabe o que crê. E se não sabe o que crê, infelizmente, não sabe o que vive, ou não vive o que deveria viver. Eu quero caminhar aqui destacando as 4 aplicações básicas de conhecermos e praticarmos aquilo que cremos. As 4 aplicações básicas da doutrina cristã. O que cremos e o que praticamos. Muito rapidamente. Primeiramente, a doutrina é para ser crida, é motivo de fé. A Bíblia é o nosso manual de fé. É nela que eu creio. Se a Bíblia diz que Jesus nasceu de uma mulher sem que antes ela tivesse coabitado com outro homem, um nascimento virginal, eu creio nisso, porque a Bíblia assim o diz. Se a Bíblia diz que é o Senhor que criou todas as coisas, o mundo e tudo que nele existe, eu creio nisso, porque a Bíblia assim o diz. Porque pela fé, acreditamos que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Pela fé, acreditamos que Cristo é o nosso Salvador. Pela fé, estamos fortificados. A importância de conhecermos primeiramente para crer. Mas também a doutrina, ela não é apenas crida, ela também é praticada. Aquilo que eu creio deve fazer parte da minha vida. Se eu creio que eu sou salvo pela fé para a prática das boas obras, eu devo praticá-las. Se eu creio que Jesus morreu por mim,
apesar dos meus pecados, me purificou para que eu tenha uma nova vida, eu tenho que viver essa nova vida. A doutrina, ela começa na mente, ela desce ao coração e ela se esvai pelos nossos membros, pelas nossas palavras, pelas nossas ações. A doutrina que eu creio é aquilo que eu pratico e é aquilo que eu confesso, porque se eu confessar com os lábios e se eu crer com o coração que Jesus é o Filho de Deus, nisso nós seremos salvos. A doutrina, ela é confessada, ela é afirmada, ela é anunciada. E assim ela é ensinada. Ensinada geração após geração. Ensinada primeiramente no lar, na família. Pais, nós temos uma responsabilidade em nosso lar. Pais, mães têm uma responsabilidade de ensinar no lar. Mesmo aqueles que não são pais e mães, nós devemos ensinar, fazer o ambiente do lar um ambiente de ensino. E qual ensino? De valores humanos, ensino de correntes filosóficas, ensino das melhores notícias do momento. Não, ensino da palavra de Deus, da doutrina bíblica. É no lar, primeiramente, que deve ser ensinada. Lares fortes, cristãos fortalecidos, igrejas fortes. Na igreja a gente passa apenas poucas horas da semana. Nos lares a gente passa uma boa parte do nosso dia. É lá que deve ser ensinada a doutrina bíblica. Ensinada de modo formal, pela leitura, pela meditação da palavra, mas também de modo informal, pelas ações, pelo exemplo. Assim, nós teremos cristãos fortalecidos, lares fortalecidos e uma igreja fortalecida. Caminhando aqui para a nossa conclusão. Por que devemos buscar conhecer a doutrina bíblica? Por que devemos praticá-la? Por que devemos confessá-la e ensiná-la? Porque juntos, como igreja, poderemos entender e praticar mais dessa santa doutrina e nos tornarmos pessoas mais maduras na fé. Gostaria de encerrar lendo no capítulo 4 de Efésios, versículo 15 e 16. Há pouco a gente leu o versículo 14, e agora eu gostaria de ler o verso 15 e 16, que nos fala sobre essa maturidade na fé. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, cada um de nós, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos a maturidade da fé. Juntos, semana após semana, eu quero falar com você sobre as doutrinas básicas da fé cristã. Eu não quero fazer aqui um curso teológico com você. O que eu quero é que nós possamos refletir sobre aquilo que a Bíblia diz para crermos e se nós temos praticado isso. Semana após semana, o nosso estudo será desta forma. Muito dinâmico, visando trabalharmos dois aspectos. Primeiro, o que a Bíblia diz para crermos? Segundo, nós praticamos isso? Basicamente, essa será a nossa tônica. Semana que vem, vamos começar a falar sobre a Bíblia. A doutrina, aquilo que a própria Bíblia diz sobre ela. O que a Bíblia é? Até nós vamos dividir esse estudo sobre a Bíblia em algumas partes. Mas primeiramente, nós vamos falar, ao abordarmos o assunto da Bíblia, ao tratarmos desse tema, nós vamos começar falando quem é o autor da Bíblia. Por que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Onde que está escrito isso? E qual a consequência, qual a prática disso? Então, o que cremos e como devemos viver diante dessa fé. Meu irmão, minha irmã, eu espero que a palavra dessa noite tenha te desafiado a participar junto desse curso. Ao longo dos próximos meses, toda quarta-feira eu quero te ver aqui. E juntos vamos ter esse momento na presença do Senhor.
Que Deus assim nos abençoe, que juntos possamos estudar a palavra de Deus e nos tornarmos pessoas mais maduras na fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nesta noite a Tua palavra nos desafiou ao engajamento. A reflexão da Tua palavra nos desafiou ao engajamento, Pai, o engajamento no estudo da Tua palavra. Engajamento, ó Pai, para não sermos como meninos agitados por qualquer vento de doutrina, por qualquer artimanha humana, por qualquer astúcia inimiga, ó Pai. Mas estarmos firmados para o crescimento e amadurecimento na fé. Que o Senhor, ó Pai, possa assim nos ensinar, assim nos desafiar, semana após semana, a crescermos e aprendermos mais da Tua palavra. E principalmente, ó Pai, a praticá-la. Conhecê-la e praticá-la. Conhecê-la e confessá-la. Conhecê-la e ensiná-la. Que assim possamos viver para a honra e para a glória do Senhor, o verdadeiro, o único e santo Evangelho. Que Deus assim nos abençoe e que a Tua palavra, Senhor, possa alcançar em nosso coração guarida e morada dia após dia. Em nome de Jesus é que nós oramos, rogando a Tua bênção, rogando a Tua direção, rogando o Teu cuidado sobre cada um de nós, sobre cada irmão que está acompanhando essa mensagem, sobre cada família representada aqui, sobre a nossa igreja, sobre o Teu povo, sobre todos aqueles, ó Pai, que aguardam, esperam e confiam no Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, é um prazer sem par estarmos reunidos nessa noite, mas eu quero te convidar também para estar conosco nesse próximo domingo, às 6:30 da tarde, 6:30 da noite, né? Podemos dizer assim. Estaremos reunidos através do Facebook, numa live toda especial. Momento de louvor, de cânticos, momento de oração, de estudo da palavra, momento especial para todos nós. E eu espero você nesse domingo às 6:30 para que possamos ter esse tempo juntos. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, uma ótima noite, um ótimo restante de noite, um ótimo restante de semana. Que dia a dia o Senhor te abençoe, abençoe o seu lar, a sua família, cada dia mais. Vou deixar um último louvor para você e assim que esse louvor possa alegrar o teu coração. Que Deus te abençoe. Vai ser conosco, pois a noite cresce e negras sombras vêm surgindo além. Vem proteger-nos, Deus em nós está, pois só em Ti há bom descanso e paz. Se duras provas vierem sobre nós, que sempre ouçais tua doce voz. Dá-nos coragem, força, fé e vigor. Nos cobre com teu puro e